Hello everyone! Com a estreia de Sandokan na Netflix nessa semana, nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre o primeiro livro da saga e a primeira temporada da série, que já está completa para você assistir. E esse aqui é o primeiro livro da série, pela editora Iluminuras, Os Tigres de Montprassen, de Emílio Salgari. Nós vamos então fazer esse comparativo entre esse primeiro livro da série com a primeira temporada de Sandokan, como ficou essa adaptação, quais foram as diferenças e o que ficou parecido com o primeiro livro. Acompanhe aqui comigo no vídeo. Mostrando um pouco do livro para vocês, que tem 328 páginas, esse primeiro livro. Ele vem aqui, ó, com essa parte, você pode destacar, ó, vira um marcador de página. Tá vendo? Eu não tirei, não quis destacar ainda, mas você pode tirar, dá para destacar, vira um marcador de página. E é legal que no início a gente tem aqui um índice e também uma apresentação da série, dentro dessa saga, escrita por Regina Rocha e Maisa Rocha, em que conta um pouco o contexto, né, em que Emílio Salgari escreveu aqui Sandokan. Ele nasceu em 1862 em Verona, na Itália, né, em 21 de agosto de 1862. A família dele era de comerciantes, né, era simples, e o tio dele era um marinheiro, né, que contava para ele, né, narrava as histórias que ele vivia na marinha. E por isso ele quis também seguir essa carreira, né? Ele lia também outras histórias, outros autores que contavam também sobre esse universo, né, do mar, da marinha. Então ele quis também seguir esse caminho e ele se inscreveu, ele fez curso, né, o curso náutico no Regio Instituto Tecnico e Náutico Paolo Sarpi, em Veneza. Mas no final ele não conseguiu obter as notas, né, necessárias para ele ser aprovado, para ele receber o título de capitão, né, por isso ele não pôde ser capitão, exercer essa profissão. Mas ele continuou, né, em meio a isso, ele fez viagens a bordo de um navio escola e depois, seguindo também a carreira de escritor, ele começou escrevendo para revistas, né? Uma revista ilustrada, a primeira chamada Lava Valigia, de Milão, em 1883. E nesse mesmo ano ele foi contratado como editor do jornal La Nuova Arena, também em Verona. E lá ele publicava, né, seus folhetins, né, os primeiros romances dele, folhetins, que também traziam, né, muitas histórias de aventura, também se passando, né, na Ásia, na região da Ásia, do Sudeste Asiático. E foi assim o início da carreira dele, até chegar com o primeiro romance mesmo, né, Os Tigres de Montprassen. Le Tigre de la Malésia foi a primeira edição, né, antes de se tornar Os Tigres de Montprassen. Le Tigre de Montprassen, em italiano, veio La Tigre de la Malésia, né, era esse o título. Com já o protagonista, né, sendo Sandokan, com seu amigo, né, Yannis de Gomera, a Lady Mariana e tudo mais. No livro, nós seguimos a história sempre a partir do ponto de vista do Sandokan, então é tudo sempre a partir do ponto de vista dele, não é em primeira pessoa, né, não é o próprio Sandokan narrando a história, tem um narrador observador, mas é tudo sempre do ponto de vista do Sandokan. E a série acabou aprofundando muito mais todo esse universo, toda essa história, trazendo já muito mais elementos dos personagens, né, de cada personagem que nós vemos ali em cena, aprofundando sobre suas origens, né, e outras questões também que envolvem cada um. Então nós vemos bastante sobre a origem do Sandokan ao longo dos episódios, qual seria a origem dele, da sua família, do próprio Lord James Brooke também, né, interpretado por Ed Westwick, que nós não temos no primeiro livro. No primeiro livro, Lord James Brooke não aparece ainda, ele é só citado, mencionado, já como Rajá de Sarawak,
E na série nós vemos já o personagem e também antes dele se tornar o Rajá de Sarawak ainda, né? Também com algumas diferenças na história da Lady Mariana, né, interpretada brilhantemente por Alana Bloor, grande atriz, é seu primeiro trabalho, né, profissional como atriz, e já brilhando, já mostrando muito talento, muita competência no papel de Lady Mariana Gilliong. Uma diferença é que no livro a Mariana é totalmente órfã, né, já perdeu o pai e a mãe, é filha única também. Então, quem é o guardião dela, digamos assim, que tem, de certa forma, a guarda e a única pessoa da família próxima, né, dela, é um tio, que isso também se chama James, né? Então, nós temos 2 James mencionados aqui, que é o James Brooke, e o tio da Mariana também se chama James Gilliong, é irmão do pai dela. E na série nós já temos o pai, sim, da Mariana, no personagem que é o pai dela, a mãe já falecida, mas também temos essa mudança aí com a Mariana tendo seu pai na série. E nós vemos também ao longo dos episódios mais sobre a história dela, o que teria acontecido com a mãe, esse desenvolvimento, né, da personagem, que como o tio, né, também era já envolvido nesse universo, né, do mar também, marinheiro, a Mariana no livro acabou também crescendo, né, nesse meio, se aventurando ali também em meio ao barco, em meio a essa rotina, por seguir o tio, né? Mas depois o tio acaba abandonando essa carreira, mas a Mariana sempre levou com ela, né, essas aventuras e então já conhecendo um pouco desse meio. E já na série, mesmo a Mariana sendo também bem uma pessoa de espírito livre e gostando de sair, assim, participando de caçadas e tudo mais, ela não tem muita ideia de como é a questão do império, né, que domina ali a região e oprime, né, outros povos, escraviza muito desses povos. Ela não tem muita ideia dessa parte, né, do que acontece de verdade. E uma questão diferente também que a gente vê com a personagem Sunny, né, que fica ali, é uma criada da casa, uma criada da própria Lady Mariana ali, né, mas que então acaba contando para ela através da Sunny. A Mariana acaba conhecendo um pouco mais, porque um irmão da Sunny está, né, escravizado, está preso numa região e ela quer libertar, né, poder libertar o irmão. Então a Mariana fica conhecendo um pouco mais esse lado, primeiro através da Sunny e depois também quando se aproxima mais do Sandokan também, né, tendo ideia de que ele é um pirata, ele vendo realmente, ela vendo esse outro lado, né, não só de que os piratas seriam selvagens, sanguinários, mas ela vê esse outro lado, de que existe essa repressão, né, do Império Britânico em cima desses povos na região, né, escravizando, né, mas ela tem um arco bem legal na série, né, de desenvolvimento, a gente mostrando, ela vendo bastante ela em ação ao longo dos episódios, ficou muito legal, com uma grande interpretação de Alana Bloor. No livro também, falando agora sobre Yanes de Gomera, né, o grande amigo e braço direito de Sandokan na história. No livro ele é bastante importante, né, em vários momentos decisivos ele entra em ação, ele se disfarça, ele vai, né, participa bastante da história, né, ativamente, e temos bastante ele em ação no livro. Na série também, né, interpretado por Alessandro Preciosi, muito bem também no papel. A história dele bem diferente também, comparando do livro para a série. No livro ele é português, né, a origem dele é portuguesa, ele seria de uma família aristocrata também, mas que acabou perdendo tudo, perdendo a riqueza. E daí então ele abandonou, né, essa vida, abandonou seu país e acabou se aventurando também, né, pela Ásia também, entrando nesse meio dos piratas. A gente não vê, né, acaba não sabendo na história, não tendo como ele acabou encontrando Sandokan, né, como eles se conheceram e acabaram ficando próximos, amigos. E na série a gente vê uma diferença também da origem dele, porque nós vemos ele como uma espécie de padre, né, no início. E ele acabou deixando
também essa carreira de padre e aí missionária, depois que vê as brutalidades, né, cometidas pelo Império também ali na região, ele acaba perdendo a fé e por isso abandona, né, essa carreira e entrando então para a pirataria, uma diferença grande também de origem, né, do Yanez, e que nós vemos também é um grande personagem, que a gente vê também em ação aí ao longo dos episódios, ele sempre ali ao lado de Sandokan, e no livro ele participa bastante, né, ainda mais importante no livro, um grande vilão e antagonista da série acaba sendo o Sultão, né, e não tanto o Lord James Brooke. Nós ficamos até um pouco em dúvida, assim, quanto ao Lord James Brooke, né, na série, de qual seria a dele, né, qual vai ser a dele. Será que ele tem mesmo um interesse por Lady Mariana, ou ele só se interessa mesmo pelo poder, né, e conquistar o poder, o título importante, e as riquezas que vêm junto? Será que ele tem mesmo sentimento por ela? Porque ele acaba ali, em alguns momentos, acabando até colaborando, né, com a Lady Mariana e de certa forma com Sandokan, num momento importante que a gente vê num episódio. Se você não quiser spoilers, deixa de assistir aqui, vou comentar uma cena que acontece no livro também, que quando eu li eu fiquei, né, me perguntando, imaginando, será que eles vão trazer isso para a série também? E trouxeram, né, de uma forma diferente. Se você não quiser spoiler, pode pular um pouco aqui essa parte, né, eu vou comentar uma cena do episódio 7, né? Então, penúltimo episódio da série, né? Logo ali no finalzinho. A gente tem no momento depois que o Sandokan é preso, que também é diferente, né, do livro para a série. Na série ele é preso pelo sultão, daí aqui no livro é por um dos navios ali da Marinha Britânica, junto com outro colega pirata também, né? Os dois acabam presos ali no livro. Ele então pede, né, para um dos guardas ali, como último pedido, para ele encontrar com Lady Mariana, que ela tá por ali no barco também. Ele não, esse guarda não quer deixar, né, no início, mas acaba cedendo, então ela vem, né, o encontro dele, e o Sandokan dá a ideia de tomar um tipo de líquido, uma espécie de veneno, assim, um líquido que deixa a pessoa como se estivesse morta, né? Causa um efeito da pessoa parecer estar morta, que dura por 6 horas, exatamente por 6 horas. Ele explica isso para Mariana. Olha, eu e o colega aqui vamos tomar esse líquido, vamos achar que nós morremos, para ela então pedir para os dois serem jogados no mar, né? Como seria um padrão até que acontece, né? Os mortos serem jogados ao mar, para ela então fazer esse pedido, né? Porque ele seria enforcado no dia seguinte, assim como a gente vê no episódio na série. Ele é capturado e ele seria enforcado no dia seguinte, no livro aqui também. Mas aí ele acaba fazendo isso, falando para ela, ó, tenta segurar por esse tempo, por essas 6 horas, aguardar esse tempo. E quando der esse tempo para então ser marcado, né, dentro dessas 6 horas, quando bater as 6 horas, a gente ser jogado ao mar. Tem tudo para dar errado, né? Nós imaginamos que isso tem tudo para dar errado, né? Que assistiu Romeu e Julieta, lembra, né? Dá tudo errado em Romeu e Julieta. A gente imagina, tem tudo para dar errado isso aqui também. Mas acaba dando certo, né? A Mariana consegue ali enrolar e segurar por essas 6 horas, né? Até eles serem jogados no mar. Antes, né, disso, deles serem de fato jogados ali ao mar, ela dá um beijinho, dá um beijo no Sandokan. Ela percebe nos lábios dele que teve um certo tremor ali nos lábios dele, então que ele já estaria meio que acordado, né, voltando, né, depois desse sono profundo que essa substância causa. E daí, sim, eles são jogados ao mar. Ele, inclusive, joga em seguida uma espécie de umas boias, algo que eles conseguem se segurar, né, depois. Claro, sem ninguém ver, né, mas aí ela joga também essa espécie de boia para eles conseguirem se segurar. E daí, isso que acontece, né, eles se agarram ali e ficam ali em mar aberto um tempo esperando
pelo barco que o Yannis está, né? Porque o Yannis também está ainda rondando, procurando por eles na região, pelo barco deles, por eles, onde eles estariam ali na região. Então eles aguardam e quando vem o barco do Yannis, eles são resgatados. E daí, no finzinho já do livro também, daí acontece um outro ataque deles, onde o Sandokan consegue capturar de volta a Lady Mariana e tudo mais. E na série é diferente porque é a Mariana que leva esse líquido ali é pra cela, né, de onde o Sandokan está preso. Ela pede para poder vê-lo e ficar ali sozinha na cela com ele. E nós vemos ela colocando ali o frasco, né, pequenininho ao lado. Então é ela quem leva esse líquido e dá a ideia para ele, né, para ele tomar. E realmente acontece, a gente vê no final do episódio o Sandokan lá caído, como se estivesse morto. E no episódio 8, daí no início do último episódio, o episódio 8, nós vemos o Sandokan daí acordando. E quem, né, ajudou também nisso foi Lord James Brooke. Como eu falei, né, que ele é meio que a gente fica se perguntando, né, será que ele vai totalmente mal, o que ele tá fazendo? E ele acaba colaborando nessa parte, né? É bacana que eles trouxeram aqui do livro para a série também, com essas diferenças, mas que é uma referência total do livro. No final do livro também nós temos toda uma cronologia da história de vida do Emílio Salgari, né, o autor, desde o seu nascimento até outros eventos marcantes da vida dele também, nas suas publicações, dos livros, seu casamento, até a sua morte, né? Então é legal que o livro traz também esse histórico, né, do autor. Então eu indico bastante ler, por ser uma leitura bacana, né? Um vocabulário, uma escrita muito bem feita e que a gente acaba se colocando mesmo dentro da história, né? Bem descritiva, mas que não chega a ser cansativo, né? Não é tanta descrição assim que chega a ser cansativo. É rico em detalhes e na construção, né, de cada local ali. Bastante de ler e de assistir a série também. Então tanto faz você, né, assiste primeiro, lê o livro depois. É muito bacana. E depois a série ainda conta com vários outros títulos, né? Afinal são 12 livros e tem também no final aqui toda a lista, né? Com toda a ordem dos próximos títulos, né? Deixa aqui seus comentários, né? Sobre o que achou da série. Se deu vontade de ler o livro, se você já leu, já conhecia, já tinha ouvido falar de Sandokan, ou se não, só ficou conhecido agora pela série também. Vale muito a pena conferir, assistir, ler o livro também. Deixe seus comentários, participe com a gente, siga nosso site e nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, as notícias do mundo do entretenimento. E nos vemos no próximo vídeo. See you!